Olá pessoal, imagine o seguinte problema ou a seguinte situação. Eu preciso gerar 100 problemas para me fazer o teste de um paginate no meu sistema. Como que eu faço isso? Manualmente fica inviável, porque eu teria que registrar 100 problemas. Mas se eu quisesse 1000, ficaria mais inviável ainda. Se eu precisar de 10, mais tranquilo. Mas independente do valor que eu precisar, eu não deveria fazer isso na mão. Então o que a gente vai fazer nesse vídeo? Definir um script que popula dados para nós no sistema. E esse script ele vai popular um número determinado de dados que a gente especificar nele, facilitando nossos testes em desenvolvimento ou até mesmo em stage. Então o que a gente vai fazer? Um populate. E aqui é importante destacar, pessoal, a diferença entre populate e seed. Tanto o seed quanto o populate, eles inserem dados no banco de dados, mas o seed é destinado a dados que são necessários para executar a aplicação em produção, ou até mesmo em desenvolvimento, mas são aqueles dados necessários para executar a aplicação. Um populate não tem esse objetivo. Um populate tem o objetivo de popular a aplicação com dados para ver como que ela se comporta em determinada situação quando tem aquele determinado número de dados, como por exemplo numa paginação. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos aqui na nossa pasta populate, eu vou criar uma pasta chamada populate e dentro dela eu vou criar um arquivo chamado populate.php. E esse vai ser um arquivo ou script que populará os dados para nós. Então, inicialmente eu vou deixar uma tag PHP com echo populate. Só para a gente ver como que executa ele. A gente vai usar pelo docker compose async, usando o container PHP. O comando vai ser o PHP e eu vou passar o caminho para esse arquivo. E aí ele é executado. Então aqui vai ter os códigos necessários para executar o nosso populate. Só que descrever todo esse comando para executar é um pouco cansativo. Então a gente vai vir na nossa pasta run e vamos definir uma função para fazer a execução desse comando para nós. Então aqui, pessoal, eu vou definir uma função chamada dbPopulate e dentro do escopo dela vou executar exatamente o comando que a gente executou agora no terminal. E assim, cada vez que eu precisar executar o populate, eu posso vir no terminal e executar .run dbPopulate. E ele vai executar o populate para nós. E agora a gente pode definir o que a gente quer popular no nosso sistema. Então aqui na pasta populate a gente vai querer popular os problemas, que é representados pelo model problem. Então eu vou criar um arquivo chamado problem, ou melhor, problems populate, ou problem populate, problems populate é melhor porque ele vai fazer vários registros. Então ele vai ser um arquivo .php. E aqui a gente vai definir a classe para popular os dados de problemas, específica para os problemas nesse caso. Então, o que essa classe vai ter? Ela vai ter um método estático chamado populate, que vai ter um for, no qual vai iterar um determinado número de vezes e criar uma nova instância da classe populate e salvar essa instância, os dados dessa instância no banco de dados para nós. Então, vamos fazer essa classe para ver como que ela vai ficar. Então, criando a tag PHP, o namespace correto, né? Database populate. A gente vai precisar usar o modelo problems, eu já vou fazer o import dele. Definir a classe como problems populate. E dentro dela um método estático chamado populate. Nesse método a gente vai definir uma variável chamada number of problems, que inicialmente terá o valor 100, e vamos iterar de 0 enquanto for menor que 100 a nossa variável i, incrementando ela de 1 em 1. Para quê? Fazer os 100 registros. Cada registro a gente cria uma nova instância de problem, formando o título como problem mais o i, mais o registro que a interação que a gente está. Posteriormente, a gente chama problem.save, que a gente já alterou nos outros vídeos para salvar no banco de dados, e após terminar a iteração, vamos chamar o echo e imprimir problems populate with number of problems registros. Então esta é a nossa classe populate básica
bem básica por enquanto, faz a populate de 100 problemas para nós, através da extensiação da classe e a invocação do método save. E agora, pessoal, a gente vai mudar o nosso arquivo populate para ele realmente trabalhar populando os dados. Mas é interessante que aqui a gente vai precisar migrar os dados novamente, zerar o banco de dados. Então eu posso chamar aqui o database, migrate, para ele zerar os dados, né? Porque na nossa SQL ele tem essa instrução que drop table if exist, então ele pode remover essa tabela, caso ela existe, e vai criar novamente. Então ele faz basicamente o reset do banco de dados para nós, das tabelas. Feito isso, eu vou chamar problems populate, né? Populate, para fazer o populate dos dados para nós. Só que, pessoal, reparem o seguinte, esse arquivo, se eu tentar executar, ele vai dar erro. Ó. Vamos tentar executar aqui no console. Ele diz que tem um erro na linha 6, né? Não encontrou a classe database. Por que ele não encontrou? Porque aqui não foi carregado o nosso config bootstrap, que tem ali a configuração do Composer e também que nos permite utilizar esse tipo de notação para o importer através do Composer. Então a gente tem que fazer aqui o require dir. Basicamente o que está aqui no nosso config bootstrap, ó, da pasta vendor outload, só que a gente vai carregar o nosso bootstrap. Então o que a gente vai fazer? Isso lá no nosso populate. Então eu vou concatenar aqui, usando o ponto, né? Eu vou voltar dois diretórios no caso. Dois diretórios. Vamos voltar para a pasta config, que daí 2 diretórios voltam no root. E o arquivo que a gente vai carregar é o bootstrap. Ele vai carregar o compose e a gente vai ter acesso a ele. Então se a gente executar novamente o comando, pessoal, dbpopulate, agora ele vai dar outro erro, né? Antes ele não achou o database da pasta core, agora ele não achou o problems populate. Por quê? Porque esta diretiva aqui, essa entrada database, ela não existe no nosso composer.json. Existe o app, o test e o core. Então a gente precisa agora definir o database. Então vamos definir aqui database, que vai apontar para a pasta database a partir do root. Feito isso, a gente precisa rodar o composer dump outload para atualizar esses arquivos de referência. E então, a gente pode executar novamente o dbpopulate. Se a gente executar o nosso populate, ele vai dar erro também, dizendo que não existe a variável request. Por que dá esse erro? Porque aqui no Bootstrap ele inicia o router. Só que o router em populate a gente não precisa dele. Então ele vai ver que não tem variável request que precisa no router. Então o que a gente pode fazer para corrigir isso? Fazer um if aqui no init, if empty, if not empty, melhor. Se não estiver vazio, porque o request método ele pertence ao request, né? Então se não tiver vazio o request, se for um request, que é uma variável aqui do próprio PHP, se ela não tiver vazio, eu inicio o nosso sistema de router. Se ela tiver vazia, eu não inicio. Então, para evitar esse erro, ou evitar mesmo inicializar o router aqui no populate. E aqui a gente vai executar. E ele falou agora para nós, problems populated with 100 registers. E vamos ver se realmente ele populou para nós. Vamos dar um F5 aqui. E agora a gente tem nosso sistema populado do 0 ao 99. Se a gente rodar de novo, né, ele deve manter os 99, porque ele faz o migrate aqui que reseta o banco para nós. Então vamos rodar novamente. Populou. A gente dá um F5. Ele continua aqui com os 100 registros. Então, nesse vídeo é isso, pessoal. A gente desenvolveu o populate para a nossa aplicação.
E no próximo vídeo a gente pode fazer agora a paginação desses registros, entender como é que funciona. Antes de finalizar, vamos aqui rodar os nossos testes. .run teste para ver se não quebrou nada. Vamos rodar o PHP CS e o PHP Instant para ver se a gente não esqueceu de alguma definição. Tudo ok. Vamos dar aqui um git status, git add e vamos executar o git commit -a, que pode ser só -m, né? A gente configurou um populate, né? A gente fez o setup of the populate. E aí, a gente tem nosso commit elaborado. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.